Política, na Jovem Pan. O prefeito de Joinville, Adriano Silva, conseguiu se livrar do afastamento do cargo e da instalação de uma possível comissão de inquérito. Esse movimento iria apurar uma denúncia sobre suposta irregularidade no edital de contratação dos radares eletrônicos aqui na cidade. O placar de votação na Câmara de Vereadores ontem à tarde sobre o acolhimento da denúncia, que iria resultar no afastamento do cargo do prefeito, foi de 8-7, muito apertada. A votação chegou a ficar empatada em 7-7. E aí coube ao presidente da sessão, o vereador Érico Nunes, do Partido Novo, partido do prefeito, o desempate. Com o voto favorecendo Adriano Silva, a denúncia foi arquivada. Lembrando que o processo se baseou numa acusação de uma moradora, Maria Esther da Silva Pasquale. Ela argumentou que o prefeito teria publicado um edital de licitação para a contratação de fiscalização eletrônica. Segundo ela, essa postura feriu a Lei Municipal de número 9.204, de 27 de junho de 2022. O edital da licitação havia sido publicado antes da lei ser promulgada, mas a licitação foi suspensa e o edital republicado em fevereiro deste ano. Segundo ainda a denúncia, o novo edital deveria prever a instalação de radares de velocidade com display luminoso, o que não teria sido observado. O líder do governo na Câmara, vereador Neto Peters, do Partido Novo, mesmo partido do prefeito, argumentou que a licitação começou antes da publicação da legislação e citou que há decisão judicial favorável à prefeitura nesse caso. Para mim está muito consolidado o seguinte: a licitação começou em 2021, a mudança da lei foi em 2022. A própria lei, no seu artigo 5º, ela diz que não compete licitações anteriores, não compete contratos anteriores. A própria lei, no seu artigo 5º, fala disso. Para mim está muito claro que essa denúncia ela é improcedente. Para mim está muito claro que essa denúncia ela é improcedente. Na opinião do vereador Nado, do PROS, autor da lei que prevê que radares tenham displays de velocidade visíveis aos condutores, o prefeito, segundo o vereador, está favorecendo o que chamou de indústria da multa. O edital ele foi republicado. A prefeitura mexeu em 150 itens. Vamos lá. Ela mexeu em 150 itens, senhor presidente. Não foi no itemzinho apenas. Por quê? Porque eles querem continuar com a nossa cidade uma indústria da multa. Pô, a nossa lei simplesmente é a lei que o povo pediu. O display, a lombada, ou qualquer órgão semelhante, é para o povo saber que ali existe algo na qual ele tem que se policiar. Agora, do jeito que a prefeitura quer, simplesmente é uma indústria da multa. Ontem à noite, o prefeito Adriano Silva divulgou uma nota de repúdio nas redes sociais. Segundo o mandatário, a votação da Câmara foi uma manobra de um grupo com interesses expressamente políticos. Adriano afirmou ainda que a denúncia não tem embasamento e, sim, o foco em desqualificar o trabalho do Executivo. O prefeito disse ainda que a licitação para a contratação dos radares foi feita por especialistas e dentro da legalidade e que todo o processo está disponível no site da Prefeitura. Vamos conversar sobre esse assunto com o Piara Bosque, que já está com a gente. Piara, bom dia, bem-vindo, boa quarta para você. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. Foi conturbado essa terça-feira e início de quarta-feira, né, Marcos, Fernando? Pois é, a Câmara estava pegando fogo ontem, no sentido bom da palavra, e aí te pergunto o seguinte: já é sinal de que estamos em campanha eleitoral e que próprio sinal a Câmara dá ao prefeito neste ano pré-eleitoral? Qual é a tua leitura de tudo isso, toda essa movimentação? Nota de repúdio do prefeito, movimentação e votação muito apertada na Câmara, hein? A questão pré-eleitoral tá sempre no jogo. A gente vê Itajaí, o prefeito Volney Morastone também sofre um processo de impeachment, lá está em andamento e totalmente permeado pela questão eleitoral. Mas duas coisas que me chamaram a atenção nessa quase afastamento a jato de Adriano Silva é que, primeiro,
acende um sinal amarelo, talvez até vermelho piscante, em relação à base governista na Câmara de Joinville, né? Por uma questão uma denúncia com tanta coisa para investigar ainda, no princípio, quase resultar num afastamento de prefeito. Tem alguma questão com a base que precisa ser olhada com mais atenção, alguma coisa não está azeitada. Agora, a segunda questão, e que me chama mais a atenção, é justamente que a Câmara quase que cometeu um vexame, sinceramente, porque afastar um prefeito assim, tão rapidamente, tem alguma coisa aí que não está funcionando bem. Como é que eles iam explicar para a sociedade joinvilense, para o estado de Santa Catarina, até para o país, porque é o único prefeito do Partido Novo, não tinha nada ontem e hoje tem um prefeito afastado. Essas coisas não são assim tão rápidas, né? A gente tem um rito de impeachment nos estados e no país que já foi disciplinado pelo judiciário, que o afastamento do mandatário não é assim no aceite da denúncia, vem depois. Então seria uma questão que, se tivesse acontecido, certamente seria judicializada e provavelmente Adriano Silva conseguiria na justiça a manutenção do cargo. Então a Câmara também escapou de um vexame porque fez política. O Piara, agora falando um pouquinho em nível estadual, né? A pauta na política começa a dar atenção àquela reforma administrativa. Como é que Santa Catarina, na sua opinião, na sua visão, está acompanhando essa discussão? Então, é a questão da reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência, Arthur Lira, presidente da Câmara, quer votar isso com bastante agilidade antes do recesso. É uma reforma que o governo Lula abraçou, mas que nasceu no Congresso e a narrativa já coloca como reforma do Lula, o Bolsonaro contra, o PL contra. É uma reforma muito difícil de fazer. Os estados, vários governadores e vários prefeitos, até com campanha na televisão, reclamando da pressa para votar, das perdas que vêm para estados e municípios, de algumas questões que ainda estão em aberto. Eu estou cético de que isso vai conseguir ser votado tão rapidamente. O governador Jorginho Melo e o secretário Cleverson Silva da Fazenda foram a Brasília, levaram as questões. Eles querem que os estados do Sul e do Sudeste tenham uma posição unificada. Eles entendem que 60% da população e 70% do PIB estão aqui, então os estados do Sul e do Sudeste têm que ter um peso maior naquele conselho, naquele grupo que vai ser criado, se a lei for aprovada, para repartir os impostos sobre o consumo em questões que não fique claramente para onde que vai, origem, destino. Vai ser bastante coisa, mas é uma reforma muito esperada, o setor produtivo quer muito e é uma janela de oportunidade. A reforma perfeita não existe, mas tem que ser uma que não desagrade muita gente. Tá bem, Piara. Fica monitorando e amanhã você retorna aí para nos atualizar toda a movimentação política em Joinville, no estado e também no país. Boa quarta-feira para você. Boa quarta-feira, até amanhã. Grande abraço, Piara.